Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando ao vivo nessa mais uma live do Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer, o LAGEL. E bom dia e boa tarde para aqueles que forem assistir depois. Tá? É uma grande satisfação, pela primeira vez, estou participando aqui como mediador, né, em nossas lives. E especialmente porque hoje nós vamos contar com a participação da professora Gisele Helena Tavares, que nós carinhosamente chamamos de Gi, outras chamam de Gita, mas é uma grande alegria. Não é? E a Gisele faz parte do nosso time, não é? Do laboratório, e é docente da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. É graduado em Educação Física pela mesma universidade. Fez doutorado em Ciências da Motricidade na Unesp, campus de Rio Claro. É pós-doutora em Desenvolvimento Humano e Tecnologia pela Unesp, também no campus de Rio Claro. Atualmente é pós-doutoranda na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, né, a IACH, a USP Leste, e coordena, né, o grupo de pesquisa de gestão de esporte, lazer e saúde, e é vice-presidente da Abragesp, que é a Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Então, é com um grande prazer, Gisele, que eu faço essa apresentação e vamos fazer essa mediação com você. Mas ao você se apresentar aqui, eu gostaria que você falasse também quem é a Gisele, né? Não só a parte curricular, mas também um pouquinho de você. E antes de começar a nossa live aqui. Obrigado. Então, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo ao vivo e que vão nos assistir, né, em outros momentos. Então, é uma felicidade estar aqui nesse espaço e, assim, um nervosismo, né, porque o Bramante falou que foi está sendo a primeira experiência dele mediando e tem que ser comigo, né, então não é todo dia que a gente vai ser mediado pelo o pai do lazer, né? Não pode O falar avô, isso, né? o avô do É o lazer. avô. Mas estou muito, muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra poder dividir um pouquinho das minhas experiências, né, nesse espaço de debates aqui. E também de fazer parte desse time, né, que o Bramante fala, do Lagel, em que a cada reunião mensal, a cada encontro, a gente aprende muito, né? Não só com os debates acadêmicos, mas também com as experiências de vida de cada um. Né? Eu acho que o nosso grupo ele traz muito isso e é interessante a gente aproveitar para compartilhar isso nas lives, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade e por, né, vocês disponibilizarem um tempinho para escutar as nossas ideias, né? As nossas ideias que buscam aí, de alguma forma contribuir para a área, tá? Então, eu vou pedir para a Zuleika projetar a minha apresentação para gente começar na, no nosso debate. Enquanto a Zuleika está colocando, eu ainda não tô visualizando ali o YouTube, mas quero agradecer a presença especialmente, né, dos colegas do laboratório, do Lagel, e dizer que muito do que nós compartilhamos aqui nas lives é fruto dos nossos debates, dos nossos encontros. Então, de certa forma, hoje eu tento representar aqui, né, um grupo, um coletivo que tenta trazer a temática da gestão do lazer em tona, né, aí para o campo tanto científico quanto prático, para os eventos no Brasil e no Brasil e no mundo, né? Então nós também estamos envolvidos, né, tanto com associações
nacionais quanto com associações internacionais. E também agradeço, né, a presença de todos aqueles, né, que destinaram um tempinho para me ouvir aqui nessa noite. Então, eu fiz aqui uma apresentação rápida, então a minha ideia, né, eu já convido todo mundo que está escutando hoje, que está participando aqui da live, acho que a ideia da live ela é muito um encontro, né, para a gente debater ideias. Então, a minha proposta hoje aqui é trazer um pouco dessa temática, né? Então, a temática que eu escolhi para debater com vocês hoje é a produção do conhecimento sobre gestão do lazer no Brasil. Então, a minha ideia, assim, é levantar algumas questões, trazer alguns apontamentos sobre essa temática, e gostaria muito de trocar, né? Trocar experiência com vocês. Então, de antemão, eu já convido, né, quem está assistindo para interagir comigo, né, com o professor Bramante aqui pelo chat, para que a gente possa fazer desse espaço, né, um espaço de troca. Porque apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente precisa muito, né, desses espaços de troca. Então, eu vou colocar meu cronômetro aqui para a gente manter aí o nosso planejamento, né, o planejado para a nossa atividade, né? Então, o Bramante já fez aí, o professor Bramante fez uma apresentação rápida, né? E aí ele também já me instiga a falar um pouquinho, né, quem é a Gisele, né, e por que ela está aqui. Eu sempre tenho dificuldade para falar um pouco sobre isso, mas tá aí, né, o professor Bramante apresentou a minha trajetória, então eu sou formada em educação física, vim do campo do esporte, então eu fui atleta de vôlei na infância e na adolescência, também depois pratiquei esporte universitário, então vim dessas vivências esportivas e sempre fui uma amante do esporte, né? Por isso a escolha da educação física. E muitas das minhas escolhas posteriores, né? Tanto relacionado ao mestrado, ao doutorado, as minhas áreas de pesquisa, elas vieram de muitas inquietações que eu vivi no campo pessoal, nas minhas vivências no esporte, nas minhas vivências na universidade, nas minhas vivências de estágios. Então, logo no início da faculdade, eu me envolvi com a área do lazer, do lazer, né, da recreação em hotéis, em acampamentos, enfim, então tudo que eu acredito trazer hoje, né, vem de uma trajetória profissional e de uma trajetória pessoal, né? Então, eu hoje sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, trabalho com as disciplinas de estudo do lazer e também com as disciplinas de gestão do esporte, lazer e saúde, e por isso coordeno, né, hoje na UFO, o GERE, que é o grupo de estudos sobre gestão do esporte, lazer e saúde. E como venho de uma universidade que ainda é pequena do ponto de vista de pesquisa no campo do lazer, eu tento me articular com diversos grupos, né? Um deles é o Lagel, então hoje sou pesquisadora do Lagel e é uma experiência muito importante dentro da minha trajetória. Também do Léo, que vem da minha formação, né? Eu fiz o meu doutorado na Unesp de Rio Claro, fui orientada pela professora Gisele Schwartz, e desde então me vinculei ao Léo e depois tive a oportunidade de fazer parte, né, hoje da coordenação, junto com a professora Ana Paula, do Laboratório de Estudos do Lazer, né, que é sei lá, eu acho que talvez seja o espaço onde eu mais tive oportunidade de crescer profissionalmente, né? Então agradeço muito as oportunidades que tive por ali. Então, e também hoje, por conta do pós-doutorado que está em andamento na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, supervisionado pelo professor Ricardo Vinha, também contribuo com algumas ações do GIEL. Então, tudo isso, né, faz com que eu, de alguma forma, consiga pensar um pouco dentro das minhas possibilidades, obviamente, sobre o campo de pesquisa sobre a gestão do lazer. E essa temática, ela me acompanha em algum tempo, né? Então, compartilhando um pouquinho com vocês, né, da minha trajetória acadêmica, então, desde o mestrado e o doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com a gestão do conhecimento, gestão da informação, no âmbito das políticas públicas do lazer.
Então, a minha tese de doutorado, ela versou sobre, teve como objeto de estudo a rede SEDES, que foi uma importante ação, do extinto Ministério do Esporte, e nós tivemos a oportunidade de, em 2 projetos que estão, exemplificados aqui nessas produções, né, nesses livros, em contribuir justamente, né, que nós estamos falando agora, em contribuir com a gestão pública. Então nós, tivemos a oportunidade de, sistematizar a produção de conhecimento, e todo o investimento que o Ministério do Esporte teve nessa ação programática, né, nesse projeto que foi a Rede SEDES, e nessas produções nós conseguimos sistematizar o que foi realizado, né. Então hoje, de certa forma é um registro, né, é um panorama histórico, né, temporal, do que se foi investido, né. E nessas produções, a gente destaca muito a importância dessa gestão do conhecimento para subsidiar as ações, ah, de gestão pública, de gestão privada, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na live. Mas, eu achei importante dividir isso com vocês, né, pensando que essas reflexões elas fazem parte de uma trajetória acadêmica, né, que iniciou ali no Laboratório de Estudos do Lazer. E hoje falo de um lugar, né, falo desse coletivo que é o Laboratório de Gestão das Experiências do Lazer, que tem como tema central, né, que tem como objeto principal analisar, estudar e trazer experiências práticas, correlatas à gestão do lazer. Então, eu coloquei aqui algumas produções de pesquisadores vinculados ao laboratório, né, então, o professor Pina, a professora Rosângela, o professor Bramante, também em parceria com o professor Paulo Henrique Azevedo, que é um parceiro nosso do Lagel. Na verdade, nós estamos inseridos no Gesporte da UNB, então o professor Paulo é um parceiro muito importante para nós, né? Também o professor Marcos. Então, nosso grupo ele realmente tem como principal objetivo, né, trazer essa temática, que o que nós vamos discutir um pouquinho hoje aqui na live ainda carece de atenção, no meio acadêmico, né, no âmbito das pesquisas. E aí, no Lagel, nós partimos de um pressuposto, e nos parece bastante claro isso, e nos motiva a trazer esse debate para essa live de hoje. Então, nós partimos do seguinte pressuposto, de que uma gestão qualificada, ela pode auxiliar na elaboração de estratégias para a garantia do lazer como um direito de fato, né, e ainda no aprimoramento do oferecimento de serviços e produtos ligados a esse campo, atendendo às diferentes condições de acesso e às inúmeras demandas e desejos das pessoas nessa multiplicidade aí de experiências no lazer. Então, esse é um importante pressuposto. Nós valorizamos, né, reconhecemos a importância da gestão como uma forma, né, como um meio da garantia do lazer como um direito de fato, né? Então, hoje, nós sabemos que o lazer é um direito garantido constitucionalmente, né, desde 1988, mas de fato nós ainda enfrentamos algumas barreiras, algumas restrições e alguns entraves para que de fato esse fenômeno social possa realmente ser garantido para todos e todas, independente do gênero, idade, classe social. Então, esse é um pressuposto importante, e é a partir disso, né, que eu vou desenvolver um pouquinho qual é a ideia, então, como que dentro do campo, como que o campo de conhecimento pode contribuir nesse sentido, né? Então, pensando numa realidade local, no Brasil hoje há uma variedade de formas, né, de organizações que oferecem atividades e experiências do lazer. Então, perpassamos pelo âmbito público, pelo âmbito privado, pela gestão público-privada, né, então pelas parcerias público-privadas, pelo terceiro setor, pelo Sistema S, pelos modelos mistos, né, que é a predominância de um setor público ou a predominância de um setor privado. Enfim, nós temos uma variedade de formas de organização.
que oferece as experiências de lazer, que nos leva a uma complexidade da gestão e, ao mesmo tempo, uma necessidade de entender a especificidade de cada espaço, de cada grupo, de cada recurso, de cada espaço, né. Então, o primeiro reconhecimento de que o campo de atuação ele é amplo e diverso, nos faz entender essas 2 características, né, que ele é complexo e, ao mesmo tempo, precisando entender a especificidade. Gerando, assim, uma necessidade tanto de uma gestão profissionalizada, né, então superando um histórico de experiências amadoras relacionadas à gestão, tanto do lazer quanto do esporte, quanto de outras áreas, principalmente no setor público, que ainda é pautado muito nos interesses políticos e pouco nas ferramentas estruturadas e bem qualificadas para uma gestão eficiente, né. Então a gente gera uma demanda de uma profissionalização na gestão e, para além disso, pensar em quem vai ser esse profissional, né, e quais são as competências que esse profissional precisa para trabalhar nesse campo, né. Então, pensando em um panorama, de gestão, é essa a nossa necessidade. Mas aí quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente percebe que a pesquisa teórica, relativo aos estudos do lazer no Brasil, ela avançou muito, né, especialmente ali após os anos, 1970, com importantes nomes, né, como do Mazedier, Marcelino, Camargo, professor Bramante, Leila Mitz, enfim, tivemos importantes nomes que contribuíram teoricamente, professora Gisele Schwartz, enfim, importantes pesquisadores que são inclusive reconhecidos, né, internacionalmente pelos subsídios que geraram essa compreensão teórica desse fenômeno social. Entretanto, é carente a sistematização desse conhecimento, né, visando qualificar a ação profissional nesse campo de atuação. Então, hoje, de certa forma, há um certo acúmulo de conhecimento sobre a teoria do lazer, mas há uma lacuna em que ainda nós precisamos atuar, que é como levar esse conhecimento para a ponta, né, para a ação gestora naqueles diversos espaços que nós já citamos anteriormente, né. Então, a gente gera alguns questionamentos para debater aqui hoje, né. Então, será que os estudos do lazer, eles dão a devida atenção à temática gestão do lazer, né, no âmbito acadêmico? E aí eu me questiono, né, quais são as justificativas desse possível distanciamento já anunciado aqui nesse início, né? E aí, beleza, né? Anunciamos esse distanciamento. Mas quais são as demandas de pesquisas e temáticas, né? Nós temos. Então, acho que minha proposta de hoje é trazer isso um pouquinho para a gente pensar aqui, né? Pensar realmente nas problemáticas, porque falar aqui, né, de um passado, olha, não tivemos, e aí? Presente e futuro, né? Nossa ideia é trabalhar nessa perspectiva hoje, né? Então, uma pesquisa rápida, só para exemplificar esse distanciamento já anunciado, como eu disse, em alguns canais especializados de divulgação científica, acadêmica, no âmbito do lazer no Brasil, eu elenquei 3 para exemplificar, né? Que seria a revista Licere, a revista Brasileira de Estudos do Lazer, a Rebel, e o GTT Lazer e Sociedade do Congresso do Combrace, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né. Então, eu fiz uma pesquisa bem rápida mesmo para a gente exemplificar, então acho que essa pesquisa ela ainda demanda de uma maior sistematização das temáticas, de um maior aprofundamento nessas análises, mas no geral, o que nós temos, né? Em termos numéricos, com o termo gestão, 9 artigos publicados na Licere, né, desde seu primeiro número publicado em 98, e 2 artigos na Rebel, desde o primeiro número publicado em 2014, né. Desses artigos, né, então desses 11 artigos, tanto na Licere quanto na Rebel, a gente tem um enfoque principal, que é a gestão pública, mais diretamente relacionada aos programas e políticas públicas e à formação profissional, né.
E uma pesquisa realizada nos anais do Combrace não foram identificados trabalhos que versavam sobre a gestão do lazer. Até porque no Combrace nós temos outro GTT, né, que é a temática políticas públicas. Então, essa temática ela fica diluída, né, nesses dois GTTs, mas a gestão, como nós vamos sugerir, né, algumas temáticas para além da discussão dos programas e das políticas públicas, fica ainda sem um espaço muito bem claro e determinado, né? Então, esse é um rápido panorama, né? Que no contexto internacional nós temos um panorama um pouco diferente, né? Então, numa revisão sistemática realizada recentemente, esses autores eles identificaram que já em periódicos internacionais específicos sobre o lazer, há um histórico de produções sobre essa temática, que em algum momento versou mais sobre as temáticas de liderança, organização, da economia, né? E que deu ali alguns subsídios em termos de ferramentas de gestão, gestão de pessoas, gestão de projetos, organização financeira para essa gestão do lazer, né? Pensando aí na sua multiplicidade de experiências. E atualmente outras temáticas também já surgiram, né, em termos de enfoque, que é o planejamento e responsabilidade social, a potencialização da realização de parcerias e também a valorização da diversidade no âmbito da gestão. Então, para exemplificar, né, há então já um, um avanço, né, em termos de produção em âmbito internacional e que, de certa forma, a gente pode tentar se espelhar e adaptar para a nossa realidade aqui, né? Mas aí do nosso tempinho para frente, né? Quais são os nossos desafios no tempo presente e futuro, considerando já esse, ainda, né, esse descompasso em termos de subsídios práticos para a ação de gestora, né? Então, eu vou tentar trazer aqui alguns elementos para pensarmos juntos e aí subsidiar o nosso debate, né? Então, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a importância da elaboração, tanto da elaboração, primeiro ponto, né? E do aprimoramento de ferramentas de gestão, né? Isso ainda temos pouco no Brasil, né? Na Europa e nos Estados Unidos, a gente já, esses países alguns países já avançaram um pouco nesse sentido, né? Então, tá aí uma demanda, né, de pesquisas, né? Então, em todas as etapas da gestão, então a pensar no planejamento, né? Desde o planejamento estratégico, tático, operacional, pensando no planejamento desde inicial, né, de quando se implementar um novo programa ou se iniciar uma nova organização, desde a elaboração de missão, visão, valores, objetivos, metas, ferramentas de plano de ação, enfim, então pensar em todas essas etapas da gestão e o âmbito acadêmico, né, o campo de conhecimento, elaborar, né, e aprimorar algumas ferramentas que já existem internacionalmente ou que podem ser criadas a partir da nossa realidade, né, que possam auxiliar nesse planejamento, como eu citei de exemplo, na forma de organização, de trabalho. Hoje a gente percebe aí inúmeras possibilidades, né, de dinâmicas de organização de trabalho, não necessariamente só aquela estrutura verticalizada, né, que a gente encontrava numa gestão um pouco mais tradicional, né? Então, hoje em dia, as ferramentas de gestão, elas precisam ser atualizadas a partir das demandas de mundo, né, a partir das demandas da sociedade. Então, isso vai perpassar, né, tanto pela organização, pela direção, pelos mecanismos de controle, formas de trabalho coletivo, pelas formas e ferramentas mesmo para facilitar a tomada de decisão em um grupo, né, em um espaço que pensa a gestão do lazer, né? E também
ferramentas de avaliação, certo? Então, como, né? De que forma? Então, tanto criar quanto aprimorar, né? A realização de estudos diagnósticos, pesquisas de mercado, criação e validação de inventários de lazer, para que possa, para que a gestão ela possa ter condição de mapear as diversas demandas de práticas, de vivências, né, de todos aqueles espaços que nós citamos anteriormente. Né? Também, atualmente, explorar os recursos e ferramentas tecnológicas. Então, na última live, o professor Rodrigo falou um pouco, deu um pouco, alguns exemplos de como as ferramentas tecnológicas elas podem nos auxiliar no mapeamento, na avaliação de espaços, instalações, de projetos. Todas essas informações elas vão poder subsidiar a ação gestora, né? E, de certa forma, atendendo um pouco mais às demandas daqueles que buscam aquelas experiências, né? Então, para além desses recursos, pensar hoje tanto na criação de aplicativos quanto em softwares especializados, e para isso a interdisciplinaridade ela vai ser importante. Então, hoje, quando a gente pensar no campo de conhecimento do lazer, temos aí uma concentração, né, no âmbito da educação física, pensando no histórico do lazer relacionado ao esporte, enfim. Mas temos outras áreas, por exemplo, a área da engenharia, a área da própria administração, a área das tecnologias de informação. Então, todas essas áreas hoje, elas vão precisar trabalhar de maneira interdisciplinar para que essas ferramentas elas possam ser criadas e que possam gerar tendências que poderão auxiliar aqueles ou aquelas que dirigem organizações ligadas ao lazer, né? Então, esse seria um primeiro ponto, daria para a gente explorar um pouco mais aqui esse aspecto, mas eu vou avançar para a gente não demorar muito na apresentação. Um exemplo dessas ferramentas, né, esse modelo multidimensional de gestão das experiências do lazer, proposto pelo professor Bramante, né, que, de certa forma, gera uma sistematização do que se deve ser considerado para se pensar em um programa de atividades, um programa de comunicação, né, desde o segmento etário, o gênero, a natureza da atividade, considerando os conteúdos culturais do lazer, o local, enfim, essa é uma ferramenta, um mapa, né, de certa forma é um mapa que auxilia a ação gestora no sentido de considerar as diversas variáveis necessárias para se pensar em um qualificado plano de ações no âmbito do lazer, né? Então, só para exemplificar. Um segundo ponto, que é o que eu talvez tenha mais propriedade prática para falar, né, seria o aspecto da gestão da informação e do conhecimento, né? Então, nesse aspecto, a pesquisa ela vai auxiliar na criação de bancos de dados inteligentes que vão dar conta da rapidez, né, da agilidade hoje que se tem dos diferentes interesses, das diferentes demandas, das diferentes realidades, né? Com isso, uma retroalimentação de informações, também a documentação e sistematização eficiente de dados, né? Superando a descontinuidade na gestão, que é histórica, né, na nossa área, especialmente na gestão pública. Mas eu não vou colocar aí a responsabilidade só na gestão pública, não. Na gestão privada, isso também acontece, terceiro setor. Então, entra um grupo gestor, né? Com os ciclos de gestão, quando esse ciclo acaba e o outro começa, como os sistemas de gestão da informação eles são muito falhos, o novo grupo gestor ele tem poucos dados, ele tem poucas informações sobre as experiências anteriores. Então parece que tudo começa de novo, né? E a gente já percebe que qualquer planejamento ele é cíclico. Planejamento ele parte de uma avaliação, né? Então essa gestão da informação e do conhecimento pode as pesquisas relacionadas a isso, inclusive com o que eu falei anteriormente, né, associando com a questão da tecnologia, criação de banco de dados, isso pode fomentar muito a base, da onde eu vou retirar, né, as informações para criar o planejamento,
né? Esse é um aspecto importante. Hã, espero que esteja no caminho aí, pessoal. Vamos seguir. Um terceiro aspecto seria pensar nas pesquisas que se debruçam sobre as estratégias de comunicação e marketing na gestão do lazer. Então, essa figura, a referência ficou aqui um pouquinho cortada, mas foi um texto publicado pelo professor Bramante no Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, em que ele fala da pirâmide normal, né, que por um processo histórico no lazer ele tinha como principal a construção de equipamentos, né, depois a manutenção e por último a comunicação, né. E atualmente a ideia é pensar nessa pirâmide inversa, considerando que a comunicação hoje ela precisa estar entre as prioridades da gestão, né. Pensando que hoje nós estamos aqui em um diferente canal, né, estamos no StreamYard divulgando pelo YouTube, comunicação foi feita pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail. Então hoje as estratégias de comunicação elas estão à frente, né, dessa disseminação de conhecimento, disseminação de informação sobre o lazer. E mais do que isso, né, também um importante canal de educação para o lazer, certo? Então, a atenção nessas ações de comunicação, de como potencializar usos das redes sociais, pesquisas que nos dão indicadores. Então, qual é o indicador hoje de presença e participação dessa live, por exemplo, né? No Congresso Mundial do Lazer, isso foi, desculpa, no Dia Mundial do Lazer, isso foi muito presente, né? Então, no Dia Mundial do Lazer, nós tivemos ações no mundo todo e o SESC, dentro da equipe gestora ali, utilizou várias ferramentas criadas por grupos de pesquisa vinculados ao SESC ou grupos parceiros que pudessem mensurar o alcance dessa ação mundial. Então, engajamento no Instagram, no Facebook, enfim, precisamos dar atenção sobre isso. E na nossa pesquisa, né, nós fizemos uma pesquisa no último ano sobre gestão do lazer em tempos de pandemia. Então, especificamente essa, né, que foi a análise da relação entre oferta e demanda de suas experiências, que é um artigo que está submetido, ele exemplifica essas questões, né? Então, hoje, os canais de comunicação, eles são bastante amplos, né? Então, as redes sociais, os aplicativos, eles são muito utilizados pelas pessoas no geral. E outras fontes, como por exemplo, os sites de instituições públicas, privadas, esse setor ainda não, não tem um alcance tão grande, né, nos locais onde as pessoas vão buscar essas informações. Então, a pesquisa ela vai precisar contribuir com ferramentas nesse sentido, né? Um quarto ponto, e já estou caminhando para o final, ah, a gestão do lazer, ela vai ter que considerar nas suas pesquisas, e aí é uma importantíssima contribuição para a ação gestora, tanto o perfil sociodemográfico quanto o perfil psicográfico da população. Então, eu coloco aqui 3 exemplos de levantamentos recentes que foram realizados, né, a pesquisa O Lazer no Brasil, que foi um importante estudo diagnóstico sobre as experiências de lazer em todo o Brasil, né, o levantamento o PNAD, feito pelo IBGE, e também o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano, Movimento é Vida, que levantou problemáticas nesse sentido, né. Então eu vou trazer só esse para exemplificar, né, a importância de nós, darmos essas informações para os gestores e para as gestoras, né, para considerar. Então, quem tem acesso às atividades, nesse caso aqui, atividades físicas e esportivas no âmbito do lazer? Então, por exemplo, esse quadro de iniquidades, ele foi proposto ali pelo relatório Movimento é Vida. Então, aqui não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas tem aqui, ó, média de todas as pessoas adultas, aqui é uma referência como 100.
Então, acima desse índice aqui, né, então essa porcentagem é feita com base nas no PNAD, né, do IBGE, das pessoas que têm acesso às atividades físicas e esportivas. Então, esse documento ele calculou um índice de iniquidade para saber quais grupos populacionais estão mais propensos a ter acesso a essas experiências e quais têm menos. E aí esse quadro ele é bastante claro, né, então, acima da média aqui do 100, né, a gente tem pessoas com rendas, eh, maiores, escolaridade, pessoas jovens, homens, população branca, sem deficiência. E abaixo de 100, nós temos aqui pessoas com baixa escolaridade, população negra, mulheres, pessoas mais velhas e pessoas idosas, com deficiência, sem instrução. Então, esse perfil sociodemográfico, ele dá muitas pistas para a ação gestora. E aí, será que eu estou usando as estratégias corretas, né, eficientes para atingir diversas possibilidades ou diversas condições de acesso? Então, a pesquisa ela vai ajudar com que a ação gestora ela seja mais pontual, seja mais específica nessas questões, né? Além disso, para a questão do perfil psicográfico, que se relaciona aos desejos e às intencionalidades das pessoas quanto às experiências do lazer. Então, para exemplificar também, esse quadro é da pesquisa que nós realizamos do ano passado, que entrevistamos aí mais de 2.000 pessoas em tempos de pandemia, e aqui vejam como é diverso, né, os objetivos, o que as pessoas buscam com as experiências. Então, as pesquisas elas precisam dar essa informação, né, para a ação gestora para tentar entender, que senão eu penso assim, eu vou me embasar em quê? Quais são as demandas e os desejos do meu grupo, né? Então, isso é importante ser considerado, né? Um outro aspecto também é a questão que, na verdade, ele complementa o tópico anterior, é a questão da diversidade na gestão. Então, se nós temos um grupo determinado com maior condições de acesso, então nós vimos ali homens, brancos, com alta escolaridade, melhores rendas. De certa forma, a gestão de quem está pensando o lazer, será que o lazer hoje ele é pensado por um grupo diverso ou ele é pensado justamente por esse grupo que tem acesso? É pensado por homens, brancos, com melhores rendas, né? Então, esses cargos de gestão, eles precisam ser ocupados por mulheres, negros e negras, população LGBTI, idosos, pessoas com deficiência, porque hã, estudos sobre a diversidade na gestão, e aí eu trago como exemplo alguns pesquisadores no âmbito da diversidade na gestão do esporte, né, mas no âmbito corporativo isso já vem sendo bastante discutido, que uma força de trabalho mais representativa, ou seja, mais diversa, ela consegue atender questões e problemas sociais que vão além de um grupo específico. Então, se hoje, né, o levantamento do IBGE fala que as práticas de atividades físicas e esportivas, né, elas estão acessíveis a um grupo de pessoas, a gestão dessa área, quanto mais diversa ela for, mais é, as, é, as possíveis soluções podem ser encontradas, né? Então, essa é uma referência, como eu falei, né, de um laboratório que é, estuda a diversidade na gestão do esporte, mas o esporte quanto fenômeno, né? Então, isso também é discutido no âmbito do lazer, mas ainda temos muito o que pensar, considerando, né, as diversas possibilidades aí de experiências, não só as experiências físico-esportivas, né? E acredito que seja um último aspecto, né, aqui que eu estou tentando levantar. Falei para o professor Bramante que eu ia falar pouco, mas estou quase encerrando, né? É também explorar a realidade local, né? Então, no texto da professora Cristiane Gomes, na Revista Brasileira de Estudos do Lazer, quando ela faz um texto conceitual, né, sobre o lazer, ela fala da importância ela fala da colonialidade do saber,
que é quando a gente inviabiliza, né, e nega os conhecimentos que não correspondem ao norte geopolítico, né. E e no nosso caso, nós temos uma realidade local muito específica, né, então com influências latino-americanas, afro-indígenas, ame-africana, como diz Lélia Gonzalez, né, então, enquanto nós tivermos referências de grupos, eh europeus, norte-americanos, então, enfim, do norte geopolítico, e tentar reproduzir isso na nossa realidade, pensamos que nós temos uma cultura bastante ampla, né, uma cultura latina, uma cultura indígena, afro, que pode dar conta, né, enfim, gerar aí, diversas possibilidades de experiências no campo do lazer. Então, nossas pesquisas elas devem aproximar da nossa cultura para também atender, né, essas especificidades de demandas, né. Enfim, pessoal, eu tentei levantar alguns pontos, né, alguns pontos presente e futuro que eu acredito que nós precisamos olhar, né, e aí eu concluo pensando que há uma urgência, né, do reconhecimento do contexto acadêmico, grupos de pesquisa, universidades, sobre a importância de ações, projetos e pesquisas sobre a gestão do lazer, né? Como um meio de garantir o lazer de fato, né? E eu gosto de falar muito isso, não como, como um direito social, e não como um privilégio social, que é o que nós temos, que é o que nós parecemos ter hoje em dia, né? E, obviamente, que tenha como ponto de partida uma gestão pública eficiente, né? Que seja capaz de organizar as responsabilidades entre os diferentes setores, né, público, privado, terceiro setor, exercendo um papel de regulamentador, normativo e legislador, né. Então talvez esse seja um ponto de partida interessante. Bem, essas eram as minhas reflexões. Muito obrigada a todos e todas que estão aí escutando, e agora eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre essas ideias levantadas. Então, obrigada. Parabéns, professora Gisele. Nossa, é muito bom te ouvir. É, eu estava aqui acompanhando o texto que você colocou aqui para que foi colocado com uma semana de antecedência, não é? O texto opinião que a gente chama, artigo opinião, não é? E como ele traz, ele é um resumo mesmo de tudo que você nos apresentou aqui. Eu teria muitas perguntas, né, para fazer interação, mas eu vou respeitar aqui as perguntas que foram submetidas. E, lógico, temos aqui pessoas que talvez você conheça. E são pessoas muito queridas também, né? Eu vou fazer duas perguntas. Eu posso também fazer separadamente, né? E peço a todos aqui que, por favor, submetam suas perguntas, porque é uma oportunidade extraordinária, né? De ter alguém com uma formação acadêmica muito sólida e também com uma vivência, né, é, bastante recomendada. Então, a primeira pergunta vem da professora Ana Paula. Né? A professora Ana Paula pergunta: considerando a gestão da informação, precisamos de um banco de dados, como a plataforma Vito Marinho, mas que não se encerre a cada mandato ou gestão, que permaneça ativa. Que outra forma podemos pensar nessa gestão da informação que dure mais tempo no ar ou que, que conseguimos acessar, né? Que não Uhum. viva, vamos dizer, ao bel prazer do governo de plantão, ou seja, a informação como uma política pública de Estado. Né? Então, você poderia responder essa primeira, Gisele? Com certeza. Então, um abraço para Ana Paula e para todo mundo que está aí, né, do Lagel. Ana Paula é uma super parceira, né, de trabalho, de pesquisa, e que a gente debate muito sobre isso, né, e que realmente é uma lacuna,
né, que a gente precisa pensar. E aí o professor Bramante ele já dá alguns passos da resposta, né? Na verdade, o que a gente precisa mesmo, que é o que eu tentei deixar claro no final, tem um ponto de partida, né, que é uma gestão pública eficiente, que se preocupe com isso e que não fique a cargo das mudanças de governo, né? Então sai um governo que se interessa mais ou menos pelo tema, então se aí depois entra outro, então assim essa continuidade da gestão pública, né, que ainda é muito pautada em interesses políticos, os cargos políticos, os cargos de gestão ainda muito sendo política de moeda de troca entre os partidos e ainda o lazer, né, que né, dentro da representatividade do peso político, ele acaba sendo mesmo, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa, né? E aí, quando em 2016 foi não se iniciado, né, mas o movimento da elaboração do Sistema Nacional de Esporte e Lazer ele estava em alta, um dos pontos muito importantes, inclusive que foi referendado pelas conferências nacionais do esporte, nós tivemos 3 conferências, 2003, 2004 e 2010, que enfatizaram a importância dos sistemas de comunicação e de informação. Então, está posto, né? Os argumentos estão postos e na época, né, das discussões do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, que concentrava aí pesquisadores e órgãos de todo o Brasil, isso estava aparentemente valorizado naquele espaço. Então, eu acredito que né, pode ser utópico nesse momento que a gente está vivendo agora, né, pensando no governo que nós estamos vivendo, mas uma primeira solução seria isso, né, uma responsabilização pública. Mas eu ainda acredito também na importância das parcerias, né? Das parcerias público-privadas, por exemplo. Porque hoje, vamos dizer que as ferramentas de tecnologia, elas já existem em muito, né? Então, tem pessoas da área dos serviços de informação que trabalham com plataformas que a gente nem tem conhecimento ainda. Então, softwares de análises, enfim, muito para além do SPSS, do Excel, que a gente às vezes usa aqui, né? O Rodrigo mesmo falou na última live alguma coisa nesse sentido. Então, talvez um caminho interessante também seja a articulação com essas parcerias que já têm, com essas empresas ou com esses grupos que já têm acesso a essas ferramentas. Né? Então, por isso que eu destaquei ali no começo que potencializar e criar ferramentas de gestão nesse momento é muito importante, porque as que a gente usa, elas estão muito atrasadas, assim, diga-se, né? Não sei se podemos falar assim, né, professor Bramante, mas elas existem muitas ferramentas hoje, né, a gente tem aí muita coisa avançada e que no âmbito da gestão, especialmente do lazer, a gente ainda está lá anotando no papel, né, assim, falando de maneira simbólica. Então, eu penso que seria mais ou menos por esse sentido, né? Muito bem, muito bom, Gisele. É interessante verificar, não é, que ainda há clubes, por exemplo, que não têm catraca inteligente, né? Não tem um sistema que identifica o seu usuário, né? Quem vem, por que vem, quanto tempo fica, quando ele fica, onde ele fica. Então, isso é muito grave, né? Porque há décadas isso existe e nós aqui temos vários clubes que têm esse sistema, mas eu dei como um exemplo, né? As prefeituras poderiam ter em seus centros de convivência, centros esportivos, esse sistema de identificação de usuário, né? Mas é triste e nos alegra, né? É triste porque a gente vê como a gente está lá atrás. E nos alegra porque, olha, tem tudo por fazer. Né? Tem tudo Isso. por fazer. Legal. Tem uma pergunta aqui também do nosso querido professor Marcos Ruiz, que faz a seguinte consideração. Se considerarmos que o lazer diz respeito a uma entrega muito particular para o cliente ou usuário, há competências mais específicas de um gestor do lazer ou são as mesmas de outros campos de atuação? Legal. Boa pergunta, Marcos. Eu acho que
Assim, com certeza eu não tenho essa resposta, acho que são ideias aqui que a gente vai discutir, mas eu penso que o que você fala faz muito sentido, né? Porque é muito particular, pensando, né, até do perfil psicográfico, que eu comentei um pouquinho, tem muitas diferentes demandas, diferentes desejos, então isso vai ser, vamos pensar assim, uma característica que existe na gestão do lazer, né? Que é essa especificidade, essa particularidade. Então, eu acredito que uma competência essencial, né? E aí positivo, porque a gente tem isso, é que o gestor do lazer ele conheça muito profundamente o fenômeno lazer, que ele saiba os pressupostos, né, teóricos aí produzidos no Brasil e no mundo, pensando em diferentes estratégias de educação para o lazer, diferentes estratégias de abordagem, ou, por exemplo, as possibilidades de vivências, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um interesse porque é a única informação que ela recebe. Então, eu tenho aí acesso à TV aberta. Então, né, eu vou acessar aquilo que me é transmitido, né? Então, eu penso que já considerando, já sabendo que essa é uma característica do lazer, né, que ele vai depender muito do momento de vida da pessoa, dos interesses, eu penso que o gestor ele precisa conhecer o fenômeno, as especificidades, como ele pode ser vivenciado, como ele pode ser experienciado, em quais locais, diferentes manifestações, né? Então, eu penso que isso hoje pode diferenciar, né, um gestor geral, né, um gestor, sei lá, de né, de um restaurante, por exemplo, e de um gestor de um parque, né? Então, eu sou gestor de um parque e eu, né, dentro do possível, preciso conhecer essa, enfim, o que tem se produzido nos estudos do lazer, como eu posso chegar naquele público, né, de uma maneira eficiente. Ótimo, Gisele, muito obrigado por sua resposta. Estamos aqui aguardando mais perguntas, né? Nós temos aí mais 10 minutos aí de live, pelo menos, né? Como não tem, eu vou entrar no jogo também, viu, Gi? Me chamou a atenção e eu queria muito recomendar. Nós temos um repositório de conhecimentos no campo do lazer, recentemente em construção, já que nós falamos de documentação, que chama-se Papo de Lazer, desenvolvido pela competente professora Ângela Bretas. E Gisele deu uma entrevista muito interessante. Enquanto te ouvia lá, eu via que você fala de inventários do lazer, né? Que é um pressuposto, né? Uma ferramenta básica que a gente não mapeia, né? Como é que você dialoga a necessidade de criação de inventários do lazer com a necessidade de capacitar o gestor a acostumar a estudar presente e futuro, né, com ferramentas diagnósticas também, né, de presente e futuro, de matrizes, de tendências. Você falou muito em tendências aqui, tem um tópico que você colocou aqui, desafios presentes e futuros. Né? Então, essa ideia de inventário, que é algo presente, né, como dialoga com essa possibilidade de compreensão de possibilidades futuras? Bem, eu penso que a gente, primeiro que nós ainda temos poucas experiências, né, aqui na nossa realidade brasileira, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que se espelhar para inventários enfim, em instrumentos já construídos fora do país, enfim, alguns pesquisadores que vão ser referência nesse sentido. Então, eu acho que a criação desses inventários adaptados à nossa realidade talvez nos dê mais condições de entender realmente o nosso público e as nossas possibilidades de atuação futura, porque hoje, como eu destaquei ali no final, né, a gente usa muito, nós temos poucas referências, né? E aí as que nós temos são traduzidas ou de países ou de pesquisadores
norte-americanos ou de pesquisadores europeus. Então, a gente faz uma tradução e aplica na nossa realidade. Eu não sei até que ponto a gente não tem um descompasso aí em termos de culturas, de realidades, e isso também dificulta com que as demandas sejam geradas, né? Então, por exemplo, sou um gestor de um parque hoje, um parque nacional, um parque brasileiro, né? O que eu posso, quais são as minhas opções ali? Então, a criação de inventários a partir da nossa realidade pode nos auxiliar na elaboração de planos que realmente atendam às nossas demandas. Hoje eu fico pensando que a gente tem dificuldade de saber quais são as nossas demandas, porque a gente se espelha nas práticas e nas experiências que a gente assiste nos filmes americanos, né? Então a gente vai ao shopping, a gente vai, né? A gente compra, porque é o que a gente recebe, né? Então eu acho que a gente acessa pouco a nossa cultura, nossa realidade local, as nossas riquezas, e talvez essas ferramentas, né? Esses inventários que são basicamente formas de mensurar isso, talvez façam que a gente valorize mais, né, as nossas possibilidades de vivências. Um exemplo que eu poderia dar nesse sentido são as próprias atividades de aventura, né, que é um campo extremamente importante e profícuo, né, no campo do lazer hoje, mas, por exemplo, na região que eu moro, que é no interior de Minas, né, eu moro na cidade de Uberlândia, tem uma região extremamente rica de cachoeiras, enfim, tem uma área extremamente potencial, só que não se sabe o que tem, nós não temos esse banco de dados, nós não sabemos. Aí, será que as pessoas não gostam de explorar, né, a natureza ali, de realizar essas atividades, ou elas não têm acesso, elas não sabem que existem, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente contribuiria um pouco mais para o reconhecimento daquilo que a gente pode oferecer mesmo, e não só uma reprodução daquilo que a gente recebe, né, das mídias, enfim, das comunicações tradicionais. Não sei se era mais ou menos isso que você perguntou, mas são reflexões. De fato, nós pegamos muito material de fora, né? Seja da Europa ou da América do Norte. Essa ideia é isso que você mencionou de traduzir, né? Agora, quanto mais a gente fizer, mais fica com a nossa cara, né? E então, pena que a gente faz pouco, né? Com 5.570 municípios, né? Primeiro que está acabando, né? Essa área no setor público municipal, que vai ser um assunto para o nosso grupo de pesquisa, né? Essa pesquisa que nós estamos fazendo aí da gestão no setor público, nos municípios, nos estados e na União. Acho que vai ser um estudo muito legal, né? E o nosso grupo está fazendo esse trabalho. Bom, eu acho que está chegando o próximo ao fim. Eu vejo que o pessoal está meio tímido, mas eu não resisto a fazer uma última pergunta, já que ninguém está perguntando, Gi, que eu sei que você é uma pessoa militante, não é? E você trouxe um assunto aqui muito importante, a diversidade na gestão. E esse assunto começou a ser debatido para o Congresso Mundial do Lazer em dezembro do ano que vem na Nova Zelândia. Então, isso dentro do campo da gestão, né? Eu estou fazendo um spoiler aqui, nem sei se eu podia. Legal, legal. E eu acho que isso está ganhando estatura, ganhando, vamos dizer, na nossa área, musculatura. Como é que você vê isso no Brasil? Tem alguma associação que está apoiando isso? Os órgãos de fomento à pesquisa apoiam essa ação, não apenas de diagnóstico, mas especialmente de capacitação de novos quadros? Nós estamos muito aquém, né, nessa temática, nesses dois aspectos que você comentou, tanto no âmbito acadêmico, tá? Então ainda é um assunto pouco explorado, né, no âmbito, especialmente na nossa área, e
talvez seja um reflexo, né, de que não seja interessante do ponto de vista de fomento, né, de pesquisas, enfim. Então a gente ainda está num panorama muito inicial nesse sentido. Mas eu percebo, por exemplo, né, vou dar um exemplo atual. O último Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, o CEBEL, a temática sobre a diversidade, ela aumentou muito. Não necessariamente a gestão, né? Mas talvez esse seja um primeiro ponto para a gente, talvez, levantar a problemática, que é isso que a gente, né, pensando que o planejamento ele vai partir, né, das demandas e aí, enfim, gerar aí os futuros planos de ação, né? Mas me parece que a temática ela começou a ter mais espaço, mais visibilidade, destacando as dificuldades de acesso às experiências ou a mesmo as imposições culturais, regionais, enfim. Então, eu acredito que para os próximos anos, a partir das demandas mesmo, já está aparecendo nos congressos, algumas teses e dissertações sendo produzidas, talvez essa pesquisa ela comece a ser mais, esse campo de pesquisa comece a ser mais financiado e apoiado, e aí sim algumas ações sejam efetivamente, né, podem ser colocadas em prática, né? Porque do ponto de vista da gestão mesmo, não do lazer, mas da gestão, esse assunto ele está muito em alta. Então, no âmbito corporativo, por exemplo, muitas empresas hoje elas têm algumas políticas de incentivo para a contratação, por exemplo, de pessoas trans, né? Não única exclusivamente para a inclusão, obviamente, mas muito daquilo que eu falei, as empresas elas começaram a identificar que um grupo diverso ele consegue pensar em problemáticas mais amplas. Então, não é à toa, né, que o âmbito corporativo começou a considerar que, olha, então, quanto mais pessoas diversas eu tiver aqui, mulheres, população LGBTI a mais, jovens, idosos, pessoas com deficiências, eu vou conseguir chegar nessas populações, pensar nos diferentes problemas. Então, eu acredito que espelhando, né, esse âmbito corporativo, talvez seja um próximo passo a gente chegar em políticas públicas que vão incentivar essa diversidade na gestão. Mas, assim, eu acho que a gente está bem no comecinho, viu? Como você disse, é muito... Eu acho que é uma área que a gente precisa olhar muito, né? Porque os dados epidemiológicos, os levantamentos, diagnósticos, eles mostram muito isso, né? A gente reproduz aquilo que se tem na sociedade, né? Então, a gente tem ainda um mercado de trabalho de gestão, né? Muito centrado na figura do homem, na figura do homem branco, né, em pessoas de altas rendas. Então, a gestão do lazer, ela não vai ser muito diferente disso, né? Então, acho que a gente tem aí muito que explorar. Excelente, Gisele. Eu agradeço pelas respostas e deixaria em aberto aqui se você gostaria de adicionar mais alguma coisa que a gente não teve oportunidade de falar. Então, suas palavras aí finais, né, de despedida. Acho que a gente conversou bastante, né? Eu acho que queria muito agradecer pelo espaço, pela essa liberdade para a gente aqui apresentar ideias, né? Acho que é importante deixar claro isso, que quando a gente vem para uma live do Lagel, a ideia é que a gente traga contribuições, ideias inéditas, assim, pensamentos, né? Então eu acho que essa liberdade para criar, liberdade para pensar, ela é muito importante. Eu acho que só assim que a gente cresce, né? Então eu queria muito agradecer pelo espaço, agradecer ao grupo, né, pelo crescimento coletivo que nós temos e me colocar à disposição, né? Eu coloquei os meus contatos ali, então eu fico à disposição para discutir mais, para pesquisar sobre o tema, para fazer parcerias, para fazer pesquisas conjuntas, porque eu acho que assim a gente vai desenvolvendo a área. Né? Então, e novamente, para mim é uma honra ser mediada pelo professor Bramante. Vou dizer que fiquei um pouco nervosa, mas espero ter correspondido aí às expectativas. Muito obrigado, já aprendemos juntos sempre, né?
Ninguém ensina, ninguém aprende, né? Somente. Então, para mim foi uma noite também muito agradável de aprendizado. Muito obrigado. Obrigado ao grupo do Lagel, né? Aquelas pessoas que estão nos vendo e ouvindo e tiver interesse nessa área, não deixe de nos escrever, né? Nos acompanhe na mídia social através do lagel.pesquisa, né? Tanto no Instagram e outros canais, e se aproximem. Né? Nós precisamos de mais gente pensando e executando essa área. Então, Gisele, muito obrigado. A todos que nos veem e nos acompanham, muito obrigado. Uma boa noite. E aqueles que vão nos ver depois, um bom dia, uma boa tarde. Até a próxima live no mês que vem.